Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos de Nova Aliança, queridos irmãos do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, queridos e amados irmãos que me seguem pelo canal do YouTube, uma boa tarde, um bom final de tarde de sexta-feira, não é? O último dia da semana, um final de semana que promete ser de muitas bênçãos, de muitas alegrias, né? Previsão de um friozinho que está chegando, uma frente fria que se aproxima, né? Mas não importa, nós vamos viver de forma a ultrapassarmos esse dia agasalhadinhos, né, no Senhor, e isso vai nos fazer bem. Amém? Quantas vezes, amados, nós podemos viver dias difíceis, tristes na vida, não é verdade? Ontem eu escutei uma música, um pedacinho de uma música popular, que dizia que enquanto uns nascem para rir, outros nascem para chorar. Não é bem assim, né? Nós sabemos, a vida não é feita apenas de alegria, de risos, de momentos alegres, né? E também não é feita somente de tristezas, de momentos tristes, de momentos ruins, né? Enfrentaremos dias difíceis, né? Se fosse ao contrário, Jesus disse que nós sofreríamos aflição, então seria uma inverdade, né? É difícil compreender, às vezes, o rumo da vida, né? Em alguns momentos. Mas de uma coisa não se pode esquecer, nada é à toa. Paulo diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito do Senhor. Às vezes, o melhor parece ser o pior e o certo aparenta ser o errado, mas tudo faz parte, tudo contribui para o crescimento, para o amadurecimento e tem um porquê, né? Então, viver vai muito mais além de explicações e ultrapassa todo e qualquer entendimento humano, né? Mas, sejam momentos felizes ou tristes, o que importa mesmo é como nós passamos por eles, né, em qualquer circunstância. Não importa se o momento é bom ou ruim. O que deve fazer a diferença, o que deve nos guardar, não é um momento, né, bom, nem um momento ruim da mesma forma nos fazer triste, mas em companhia de quem nós passamos, né, junto de quem. O salmista disse que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, veja que ainda que ele passasse, não é dizer que ele estava passando sempre pelo vale da sombra da morte, né? Ele não temeria mal algum porque o Senhor estava com ele, né? Então, o que ele estava querendo dizer com o Vale da Sombra da Morte? Que lugar é este? Na verdade, né, amados, o Vale da Sombra da Morte não se trata de um lugar físico, de um ambiente físico, né? Ele pode ser, por exemplo, a expressão de uma situação interior da alma, uma depressão, uma situação opressora, né? Um sentimento ruim, outras adversidades. Ninguém gostaria de andar por esse vale, mas há situações na vida em que nós temos que atravessar, nós temos que passar por ele, né? Jesus falou: no mundo tereis aflição. Agora, existem os momentos de plena satisfação, aqueles momentos de desfrutar de algo bom, de bem-estar, de saúde, né? Ou até mesmo de realizações, não é assim? A Bíblia, ela nos oferece uma grande quantidade de informações a esse respeito. Olha, quando Paulo disse lá em Filipenses 4 sobre alegria, né, ele pontuou sobre uma alegria duplicada, quer dizer, regozijai-vos, né, e regozijai-vos sempre. É uma grande alegria, uma alegria acima daquele momento em que estava se vivendo, né? Quando nós olhamos de novo o Salmo, os salmistas, né? Lá no Salmo 31, ele diz: eu me alegrarei e me regozijarei no teu amor. Né? No Salmo 32, o salmista diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Então nós podemos nos sentir pouco contentes, às vezes, em relação a muitas coisas, amados.
Mas, mesmo assim, a alegria está sempre junto de nós. Sabe por quê? Porque assim como que pelo vale do Salmo 23, o Senhor está conosco, também pelos planaltos da vida, pelas montanhas da vida, Ele também está. Creia nisso. Seja alegria ou tristeza, tudo deve estar firmado na certeza do amor de Deus por nós. Amém, queridos? Então, se nós acolhermos essa verdade e darmos espaço a ela em nossos dias, com certeza nós viveremos o que for e será sempre o que nos manterá firmes e seguros no abrigo de quem nada pode nos separar dele. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. E quando nos alegramos no Senhor, somos capacitados aos momentos difíceis também. A história bíblica, quando a gente pega a Bíblia para ler, a gente vai ver que Deus sempre renovou a força dos que estavam caídos nos momentos de tristeza, de fraqueza. Nós vemos isso ali no caso de Elias, né? Em Êxodo 3, por exemplo, fala de um momento crítico na vida de um homem e o seu povo, né? Esse homem foi Moisés. Naquele momento, Deus o chamou para que ele subisse o Monte Sinai. A partir dali, ele teria um novo posicionamento espiritual. Olha, Deus marcou nos lugares altos, né? E quer que nós subamos também o monte, né? Moisés subiu e foi marcado, ele viu a glória de Deus, ele não podia mais viver na mediocridade, né? Que ele tinha vivido até então. Então, da mesma forma, Deus nos dá esse privilégio de nós voarmos para os lugares altos como uma águia, né? Em Isaías 40 diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto, alto como as águias, e correm e não ficam exaustos, né? Não se cansam. Então, se nós quisermos voar mais alto e passar o vale da tristeza, nós temos que confiar em Jesus e viver a cada dia na alegria do Senhor. Amém, queridos? Eu deixo essa pequena meditação para o teu coração, que você viva os seus dias na alegria do Senhor, confie nele. A vida não é feita só de alegria, há momentos que nós vamos chorar, mas os momentos de choro se transformam em alegria porque Deus assim prometeu. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que Deus te renove, que Deus te dê um final de semana abençoadíssimo e que nós possamos estar encontrando, seja na alegria ou na tristeza, o amor de Deus. Amém? E olha, dá um toque, né? Inscreva-se nesse canal, né? Dá o seu like, compartilhe essa mensagem com alguém, né? Isso é muito importante. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, amados. Até segunda-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo.